Boa noite. Sou jornalista de Porto Alegre e essa história me foi contada por um ex-delegado e outros membros antigos da Brigada Militar de Porto Alegre, durante um churrasco à noite com histórias macabras. Este relato ocorreu na década de 80 e, justamente por crimes e violências terem consequências reais, eu tenho a obrigação de afirmar que essas histórias são de ficção. A Zona Sul de Porto Alegre é conhecida por uma beleza natural de parecer uma cidade do interior com estradas de chão batido, enormes campos cheios de mato, morros verdes e a praia de Ipanema, que na verdade fica no Rio Guaíba. E a beleza da Zona Sul contrasta diretamente com a escuridão das noites. A Estrada de Três Meninas, em Porto Alegre, é uma legítima estrada assombrada à noite. Tem histórias assustadoras em toda a sua extensão. Algumas histórias são de próximo ao Hospital Vila Nova, até o seu fim, na Estrada Costa Gama. E aqui vão algumas histórias assustadoras que me foram narradas pelo delegado que cuidou dos casos. A primeira chamada foi de uma senhora que morava sozinha apenas a algumas quadras do antigo Hospital Vila Nova. O seu nome era Glória. Ela era uma professora aposentada que vivia sozinha desde que o filho se casou, e ela tinha alguns cachorros em casa. Consta no depoimento dela que uma noite ela estava preparando a janta e escutando o Jornal da Noite, antes da novela. Foi aí que ela começou a escutar os cães do bairro latindo. O que era normal dos cães fazerem quando pessoas estranhas passavam a noite pela rua. A dona Glória olhou pela janela e não viu ninguém. Então, decidiu fechar algumas janelas, principalmente por causa do frio. Os cães latiam na rua, enquanto ela assistia a novela. E foi aí que ela viu a porta da casa ser aberta por alguém, o que a assustou muito e fez as suas cachorrinhas começarem a latir dentro de casa. A porta não chegou a abrir nem a metade, e mesmo com o silêncio, a Glória sabia que tinha alguém na entrada da sua casa, e poucos metros de si mesma. A cachorrinha Lady, uma companheira mais corajosa, se aproximou da porta para latir e assustar o invasor. E foi nessa hora que uma mão negra e peluda adentrou silenciosamente pela porta até a cachorrinha e viu uma horrível mancha de sangue. Ela pensou em ir atrás da cachorrinha, mas teve medo e começou a fechar as portas e janela. E foi aí que ela ouviu a Lady gritar e chorar. A dona Glória se trancou dentro de casa apavorada. Uma hora depois, ela ouviu o choro de outra cachorra sendo atacada e morta. Aquilo foi horrível e triste, porque a bichinha tinha uma história de amor e carinho. A polícia foi chamada no outro dia para ver a cena do filme de terror que aconteceu na casa da dona Glória. Ela passou mal e teve que ser hospitalizada. Ainda naquele ano de 1983, houve mais um caso parecido, muito contado pelas pessoas. O velho gaúcho, Tibúcio, cavalgava o seu cavalo chamado Fusca. Ele estava com o tradicional 38 na cintura, acompanhado do seu cachorro vira-lata. Bem, eram mais de 3 horas da manhã, e o Tibúcio estava voltando para casa completamente bêbado. Tibúcio não se preocupava com a segurança.
pois ele era o bicho mais assustador da estrada. E não se preocupava com a bebedeira, pois cavalo ensinado tem direção automática. Foi então que o seu cachorro vira-lata começou a latir insistentemente. Havia algum animal no mato que chamou a atenção do cachorro. Tibúrcio parou seu cavalo e olhou para o lado que o seu cachorro latia. Calmamente, ele acendeu um cigarro de palha e balançou o fósforo para cima, para ver o reflexo dos olhos do bicho que estava na escuridão. Ele viu 2 reflexos vermelhos no mato parado a poucos metros, abaixado. E foi quando ele falou uma piada para o seu cachorro. "Vai lá, seu bicho feio vira-lata, vai comer essa onça." Foi então que o cachorro foi lá brigar. Imediatamente começou uma barulheira de uma briga feia no mato. E foi quando Tibúrcio viu seu velho cachorro literalmente sendo jogado para longe. O bicho que atacou o cachorro imediatamente foi para cima do cachorro no chão. E foi quando o Tibúrcio desceu do seu cavalo e deu uma bela paulada no meio da orelha do animal. Conta Tibúrcio que tudo parou e um silêncio de tensão se impôs no ar. O animal que estava em cima do seu cachorro começou a se levantar lentamente. Primeiro, ele parecia ter a altura de um cachorro normal, mas aos poucos ele foi se levantando e ficando em pé da altura de um homem de 1,90 m. E Tibúrcio sabia que aquela criatura era um lobisomem. A criatura atacou o velho Tibúrcio, com garras e mordidas que o deixaram gravemente ferido. E a criatura só se afastou porque o Tibúrcio foi defendido pelo seu velho cachorro vira-lata e também pelo seu cavalo. O lobisomem ganhou um coice de 2 patas do cavalo, e assim a coisa começou a se afastar. O Tibúrcio montou rápido o cavalo para fugir, com sangue em todo o rosto. Ele sacou a sua arma e apontou para trás, e deu 2 tiros. Em seguida, saiu em disparada com o cavalo. E logo chegou no Hospital Vila Nova, pedindo para chamar a polícia, onde relatou tudo o que aconteceu. Os seus ferimentos foram graves. Ele perdeu um pedaço do escalpo do cabelo e ferimentos no rosto, braços e troncos. Perdeu um pedaço da orelha e levou uma mordida tão grave que rompeu uma artéria do seu braço e quase morreu. E o seu relato deu à polícia as informações que ajudaram a montar a investigação. Uma das histórias mais tristes aconteceu em 1984. A empregada doméstica Marielle caminhava com a sua filha de 1 ano pela estrada, quando percebeu a presença de um enorme cão marrom deitado e escondido no meio do mato. Naquela hora, ela não viu nada demais, pois o cachorro tinha a cabeça parecida com um pastor alemão, só que muito mais peluda. E normalmente aquilo parecia um cachorro normal. E acima de tudo, era dia. Não havia com o que se preocupar. Marielle caminhava com a sua filha pela estrada, brincando e cantando. Estava voltando para casa e percebeu que o cachorro estava seguindo ela e a criança por mais de 100 metros por dentro do mato e se deitando para esconder na hora em que Marielle se virou. 15 minutos depois de caminhada, Marielle olhou para o mato novamente
E o cachorro tinha seguido ela e a sua filha por dentro do mato, e ele sempre se abaixava quando ela olhava para o mato. Aquela coisa estava a uma distância de uns 10 metros. E dessa vez, Marielle ficou com medo e pegou a sua filha no colo. Ela logo apertou o passo, com certo medo do cachorro. A sua filha, criança alegre e inocente, olhou por cima do ombro da mãe e falou: "Au, au". A Marielle olhou para trás e viu o cachorro deitado no chão batido da estrada. Ela apertou o passo de novo. E ainda com a filha no colo, ela andou mais alguns metros procurando alguém para ajudá-la. Mas a estrada estava deserta e nem carro passava. E quando Marielle olhou para trás novamente, o cachorro estava de pé. Marielle começou a correr e a gritar por socorro imediatamente com a filha no colo. E prontamente o animal alcançou Marielle e a derrubou no chão com a sua filha. No desespero, a mãe encostou a filha no chão e se jogou por cima dela, para que a criança não fosse atacada. A Marielle sentiu uma dor agoniante antes de ver o vermelho do próprio sangue. E foi quando o monstro saiu de cima dela, puxado pelo seu marido Gilmar, que defendeu a mulher e a filha armado com um pedaço de pau. Na briga, a criatura mordeu e arrastou Gilmar para o mato. As suas últimas palavras foram para Marielle fugir. O Gilmar era um mecânico, honesto e pai de 3 filhos. E morreu como herói, defendendo a sua mulher e a sua filha. Entre 1984 e 1985, funcionários do cemitério de Vila Nova registraram boletins de ocorrência denunciando um animal que apareceu e que matava os animais domésticos. O cemitério da Vila Nova é um lugar de descanso tradicional com covas no chão, cheias de estátuas, crucifixos e muito respeito. É um lugar lindo de dia e com lindas estátuas de anjo e santos, e o aroma de flores. No primeiro boletim de ocorrência, o guarda noturno afirma que não viu nada na noite até fazer uma ronda no cemitério e descobrir que um gato conhecido da vizinhança foi morto e comido, havendo muito sangue, e as 2 patas traseiras e o rabo do gato sendo arrancado. O guarda decidiu registrar um boletim de ocorrência para explicar que ele não teve nada a ver com tamanha crueldade contra o pobre animal. No segundo boletim de ocorrência, o que chamou a atenção da polícia foi que o funcionário teria visto o animal e descreveu vários animais que tem no Brasil e que poderiam bater com a descrição. Dentre eles estava o javali, a onça negra e o lobo-guará, todos nativos brasileiros. E foi o boletim de ocorrência que chamou a atenção pela comparação com o caso do Gilmar, pai de família morto, que ocorreu no ano anterior, e deixou a comunidade muito abalada. Na terceira ocorrência, o guarda noturno ligou para a polícia, relatando que o animal estaria tentando arrombar a guarita, e logo pediu ajuda urgente. E logo começou uma ronda noturna das 3 da madrugada de dentro do cemitério. O cemitério de Vila Nova é um lugar de descanso, muito bonito de dia, mas muito assustador durante a noite. Principalmente em noites de chuva. Mas o que chama a atenção é a limpeza e o cheiro de flores. O guarda caminhava na chuva, quando ele percebeu um leve cheiro ruim e marcas de barro no chão.
Instintivamente, ele se agachou por entre as grandes lápides. E foi aí que ele percebeu que não estava sozinho, pois havia uma criatura dentro do cemitério. Ainda escondido, o guarda percebeu que o animal também se esgueirava por entre as lápides e tumbas, sem fazer nenhum barulho. O guarda usou um dos jazigos familiares para se esconder e trilhar um caminho para a guarita sem ser visto. Depois de alguns minutos, o guarda olhou para trás e finalmente viu o animal, de corpo inteiro, rondando exatamente no mesmo jazigo onde ele tinha se escondido. Aquela coisa era um enorme cão negro em pé. Por um momento, ele até tinha aparência bonita, por parecer um cachorro curioso. O seu corpo peludo era de um homem, mas a sua cabeça era de um cachorro. Com certeza, aquela criatura era um lobisomem. Assim que aquilo começou a cheirar o ar, a criatura tomou uma expressão feroz e assustadora. E o guarda estava sendo seguido. Ou pior, estava sendo caçado. O guarda se apressou e se trancou na guarita, onde tinha um telefone. Ele chamou a polícia, enquanto o lobisomem cercava a guarita. Ele conseguia ver o lado de fora por frestas da janela, e finalmente conseguiu ver os olhos vermelhos e negros do lobisomem. E depois ele sumiu. Houve um silêncio e um cheiro de suspense. E depois se ouviu um enorme barulho no banheiro. O lobisomem chegou a arrombar a janela do banheiro para tentar entrar. O guarda podia ver a criatura rondando a guarita de forma silenciosa por horas, no meio da chuva. Foram horas de tensão, onde ele só conseguia ouvir o som da própria chuva. A brigada militar só chegou após as 5 da manhã. E quando foi perguntado como o guarda sabia que tinha que se esconder, ele disse: "Eu ouvi a voz da minha falecida mãe dizendo que eu estava em perigo e que era para mim se esconder." Os relatos até agora somam ataques a animais domésticos, um arrombamento com tentativa de entrada, 2 pessoas feridas e 1 pessoa morta. Tudo relatado em boletins de ocorrência. Foram dúzias de avistamentos relatados durante os anos. Situações como essas se tornam muito difíceis de se fazer uma investigação, pelo fato de os ataques serem raros. São coisas de 1 ataque por ano. Quando se trata de bandidos, por outro lado, eles cometem crime quase toda semana. Isso levou o delegado responsável a conversar com outros delegados durante uma noite de churrasco e uma comemoração tradicional gaúcha. Bem, era uma noite clara, com delegados gaúchos em volta da fogueira, tomando chimarrão, cerveja e comendo um bom churrasco, e discutindo esses causos. E daí foram coletadas importantes informações sobre lobisomens. Informações essas que a polícia tem e que não são de conhecimento público. Um delegado, tomando chimarrão, começou a contar. As histórias de lobisomem na polícia brasileira dão conta de seres que não são de todo irracionais. Eles entendem frases e podem ser mais inteligentes do que os animais. E o que mais assusta é que realmente gostam de caçar, sentindo prazer em matar e devorar animais e pessoas, sendo capazes de violência sexual e sadismo envolvendo dor e sofrimento. Nas histórias da polícia, ninguém é capaz de correr de um lobisomem. Um lobisomem consegue pegar o cheiro da vítima e perseguir ela por anos. Um lobisomem fede, mas o pior cheiro é o mijo do lobisomem.
e isso significa demarcar território. O lobisomem sempre volta onde marca o seu território. Mas a parte mais assustadora é que talvez faça a diferença entre uma história real e outra história que é fictícia é o uivo do lobisomem. Pois o lobisomem nunca uiva sozinho. Ele sempre uiva para chamar outros lobisomens. O uivo é uma tática de caça em matilhas. Raramente se escuta histórias de matilhas de lobisomem, porque ninguém escapa de uma matilha de lobisomem. Um outro delegado tomou a conversa para explicar esse caso. E ele disse: na polícia existe o silêncio sobre a lei do olho por olho. Quando o bandido mata um policial e os companheiros policiais invadem a boca usando toucas ninjas para matar o bandido, o lobisomem também pode ser caçado. Mas para isso se precisa de cachorros bem valentes. O cheiro forte deles denunciam fácil, mas nenhum policial tem coragem de ir atrás. Outro problema é que tu não pode usar lanterna, senão o bicho te enxerga de longe. E também não se pode ter cheiro algum. Tem que achar ou criar um cusco valente para treinar e esperar o lobisomem atacar de novo. E depois tu vai à caça dele. E cuidado com o uivo. O uivo é sinal de matilha, de armadilha e de morte. No dia 14 de agosto de 1987, uma antiga casa que já não existe mais, onde foram construídos os condomínios Alphaville, tinha uma festinha infantil. Algumas crianças saíram para brincar de polícia e bandido, no mato. E uma delas era uma menina, que se chamava Cacá, e tinha 7 anos de idade. Estava tudo indo muito bem, até umas 9 da noite. As crianças e os adolescentes começaram a brincar de gato Mia, no meio da floresta. Na brincadeira, parecida com esconde-esconde, as crianças tinham que se esconder enquanto alguém procurava todo mundo no escuro. A Cacá adorava a brincadeira porque a sua cachorrinha Peta achava todo mundo. E foi durante o ato das crianças se esconderem que um dos garotos presenciou uma cena horrível. Tentando se esconderem, o menino e a Cacá mal perceberam quando começaram a serem puxados mais para o meio do mato. Estranhando a situação, o menino se soltou e se virou para ver quem o estava puxando. Aquilo foi uma cena extremamente silenciosa e lenta. O menino e a Cacá viram um enorme cão negro de pé, bem ao lado deles. Uma das suas mãos estava simplesmente deitada em cima do ombro da menina. E quando o menino fez menção de gritar, o enorme cão apenas lhe mostrou os dentes de um gesto como se falasse: se gritar, eu mato os dois. A sua outra mão foi lenta e silenciosamente se aproximando do rosto da Cacá. E então ele tapou a sua boca para que ela não gritasse. E daí ele apenas saiu andando com a garota. Minutos depois, quando uma das crianças encostou no menino, é que ele começou a gritar. Ele havia ficado com tanto medo que paralisou por vários minutos, enquanto a Cacá foi levada pelo monstro. E se existe uma coisa que deixa um policial com sangue no olho, é mexer com criança. E quando o delegado ouviu sobre a ocorrência no rádio, ele fez a VTR dar um cavalo de pau no meio da avenida Otto Niemeyer. A VTR era um Fusca e chamou outros efetivos para acompanhar e pediu para passarem na casa dele para pegar o cão tropeiro. E em pouco tempo, as viaturas já estavam no sítio.
E na hora de ouvir o depoimento do menino, o delegado perguntou o que ele havia visto. Ele falou, chorando, que foi um bicho. O delegado perguntou se foi um homem ou se foi um bicho. E em seguida, o delegado pegou o menino e o levou para outro lugar da casa. Se agachou para olhar fundo nos seus olhos. E foi aí que ele viu a verdade. O garoto havia visto um lobisomem. Pouco depois, chegou a última VTR da noite, trazendo o tropeiro, o cão farejador, que iria ajudar na caçada. Ele veio no banco de trás da VTR, junto com um bandido preso que estava indo para a delegacia. O mesmo já havia tomado boas mordidas no caminho, e o delegado se encheu de orgulho do cachorro. Enquanto os policiais se preparavam, foi rezado um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo proteção. Durante as preces, podia-se ouvir trovões ao longe. Iria começar a chover. Os policiais resolveram se apressar antes da chuva e já começaram no trote. O tropeiro foi na frente para pegar o cheiro. Enquanto estavam no mato, o delegado começou a explicar. Senhores, espero que gostem de filmes de terror. Estamos caçando um lobisomem. Lenda ou não, estamos caçando um doente mental que se comporta como um lobo e que acha que pode raptar e matar uma criança no nosso turno de trabalho. Vamos deixar isso acontecer? Todos os brigardianos falaram que não, que isso não iria acontecer. Senhores, eu não me importo se ele realmente se transformou em um monstro, ou se botou uma fantasia e uma máscara. Ele tem atacado pessoas e animais aqui por vários anos, e não vamos deixar isso acontecer. Enquanto caía os primeiros pingos de chuva, havia apenas o som dos sapos. Um silêncio havia se mantido para tentar ouvir a criança. E só se ouvia os sons da chuva. Os policiais começaram a adentrar a mata fechada. E mais à frente, lentamente atravessaram uma sanga. Chegaram a um campo e adentraram a mata fechada de novo. A chuva estava ficando mais forte. Mais à frente ficava uma parte da mata, cheia de árvores altas. Foi nessa hora que o tropeiro começou a latir. Ele tinha achado o cheiro. E foi aí que os policiais apagaram as lanternas. O olho humano acostuma com o tempo à escuridão. E assim, eles teriam vantagem tática de que os brigardianos também não seriam vistos facilmente. O delegado aproveitou para puxar o revólver. O tropeiro guiava a polícia correndo. E foi quando eles escutaram uns latidos ao longe. Os latidos eram de um cachorrinho que latia ao longe. Eles chegaram nas árvores. Ouviu os latidos, mas não viam nada. E foi quando resolveram chamar a criança, a qual respondeu de cima da árvore. Um dos policiais teve que subir na árvore para resgatar a menina. E uma surpresa foi a cachorrinha Peta, que mesmo escondida, não abandonou a criança. A Cacá foi lentamente resgatada da árvore. A criança começou a contar à polícia que o lobisomem a carregou correndo e quando percebeu o latido da sua cachorrinha Peta, que latia e se escondia, o lobisomem simplesmente soltou a criança para tentar pegar a cachorrinha. Ele jogou a criança no chão para ela bater de cabeça na árvore e correu atrás da cachorrinha. E foi nessa hora que a criança subiu na árvore. Na volta, o cachorro tropeiro e a cachorrinha Peta começaram a latir, o que fez o grupo parar. O delegado pediu para todo mundo continuar enquanto ele ficava para trás, pois ele iria enfrentar o lobisomem sozinho. Lentamente, o grupo foi se afastando e deixando o delegado para trás. Só se escutava
o barulho da chuva e, eventualmente, o som de um trovão. E foi aí que se escutou o rosnado do cachorro tropeiro, companheiro valente que ficou com o delegado. E logo se ouviu um rosnado muito mais grave que saiu da escuridão. Finalmente, o delegado e o lobisomem estavam frente a frente. E o delegado apenas disse: "Eu vou te ensinar a não mexer com criança." O monstro partiu para cima do delegado. E foi aí que ele tomou um tiro no peito. Mas mesmo assim, ele se jogou em cima do delegado e os dois caíram no chão. O tropeiro conseguiu cravar os seus dentes no braço do lobisomem, enquanto o delegado disparava mais um tiro na barriga do bicho. O lobisomem morde com força o braço do delegado, enquanto lhe dá violentas patadas na cabeça que lhe tiram sangue. Tropeiro também ganha uma patada na cabeça. E é então que o delegado mira a sua arma na cabeça da fera e atira. O lobisomem cai para trás, mas tenta se levantar. O delegado também começa a se levantar, enquanto os outros brigadianos voltam correndo a tempo de ver o lobisomem ainda em pé, porém cambaleando. Desta vez, o delegado mira na cabeça e atira de novo. O lobisomem cai tremendo no chão e aos poucos começa a diminuir de tamanho, mudar de forma e perder os pelos. E logo volta a ser um homem nu. Era um antigo morador da Restinga. No boletim de ocorrência, ao invés de escrever a palavra lobisomem, escreveram tarado, estuprador de criança. Trocaram um monstro por outro monstro, sem precisar mentir. Boa noite. O meu nome é Vinícius e tenho 30 anos, e descendo de uma família de lobisomens pactuados, ou seja, os canes do inferno, ou como costumam dizer algumas matilhas de lobisomem, de sina que temos como inimigos. A minha primeira transformação me foi concedida quando eu tinha 16 anos, mas a ativação do pacto ocorreu numa noite desolada, onde um bando de canalhas cercou a nossa casa e mataram a minha mãe e os meus irmãos. Isso com todos em casa dormindo. Os meus pais se conheceram quando a minha família paterna se desgarrou. E com a morte dos meus avós, os irmãos dos meus pais decidiram se mudar para lugares distantes, onde poderiam viver a sua vida de cane sem chamar atenção ou se desentenderem. Na época, com 21 anos, o meu pai foi o único entre os irmãos que não aceitou fazer a renovação do pacto e por isso permaneceu na cidade. No entanto, assim como seus irmãos, ele foi orientado pelos meus avós a copiar o manuscrito da minha tataravó e recebeu uma réplica de ferro original que foi usada para marcar os nossos parentes com o selo de Inugami. Inugami é a entidade canina que aceitou o pacto com a minha tataravó. O meu pai decidiu guardar aquilo por respeito aos meus avós, mas decidiu
que nunca ativaria o pacto em sua vida, até mesmo por saber das consequências de fazer aquilo. Contudo, ao sair à procura de emprego para se manter, ele conheceu os meus avós maternos, que se mostraram dispostos a contratá-lo. E como se mostrou um homem muito trabalhador, os meus avós se simpatizaram com ele e decidiram oferecer a minha mãe a ele como esposa. Isso com 2 anos que o meu pai trabalhava para eles. A minha mãe estudava na cidade e tinha um namoro muito complicado. E quando soube que os meus avós arrumaram um pretendente para ela, ela sorriu e disse que jamais aceitaria se casar com um caipira, até mesmo porque já tinha o homem de sua vida. E com 5 meses que havia dito isso, a minha mãe ficou grávida. E o seu namorado não queria a criança. E foi quando que ela soube que Josemar era casado e que, além dela, ele tinha outra amante. Aquilo foi um grande baque para ela, que acabou trancando o curso da faculdade e voltando para o interior. Ela estava com 5 meses de gestação e, mesmo decepcionados, os meus avós a acolheu. E foi então que ela teve a Denise. Neste período, ela já conhecia o meu pai e ficou pasma com o quanto ele era bonito, mas julgou não ter nenhuma chance com ele. Contudo, com 1 ano que ela havia sido mãe, ela decidiu sair numa noite de luar para tomar um banho de rio. E foi então que ela se deparou com o meu pai tomando banho completamente despido. E como estava há muito tempo sem homem, ela decidiu se apresentar a ele como mulher. E nisso, ele não se fez de desentendido. E a partir de então, passaram a ter encontros escondidos. Até que o meu pai decidiu ir falar com os meus avós para pedi-la como mulher. Os meus avós permitiram, mas julgaram não ser justo o meu pai criar a Denise. Daí, eles a pegaram para criar. A minha mãe concordou em dar a filha aos meus avós. E quando a Denise completou 3 anos, o Renato nasceu. E no ano seguinte, nasceu o Pablo. 2 anos depois, nasceu o Kaique. E com mais 2 anos, eu nasci. E com 3 anos do meu nascimento, foi a vez do Guilherme. O tempo passou, e eu cheguei aos meus 10 anos. Neste período, um fazendeiro ambicioso invadiu as terras do meu avô. No entanto, o meu pai se meteu na desavença e expulsou os homens do fazendeiro, reavendo as terras do meu avô, com a ajuda da polícia. E foi quando o fazendeiro quis botar dinheiro para comprar as terras que antes havia invadido. Contudo, o meu avô não concordou em vendê-las. E o meu pai decidiu construir moradia nela e explorá-la. Aquilo causou a ira do fazendeiro, que deixou o tempo passar. Mas depois contratou pistoleiros para cravar a nossa casa de bala durante a noite. Neste atentado, morreu a minha mãe, que estava grávida de 5 meses, e todos os meus irmãos. Apenas o meu pai e eu sobrevivemos. Os meus avós e até outro fazendeiro chegou a ouvir o barulho dos tiros rompendo o silêncio da noite. E nisso, o meu avô reuniu os homens e saiu em socorro do meu pai. Foi terrível para ele se deparar com a filha morta e com quase todos os seus netos mortos, e com o meu pai agonizando com um tiro no abdômen. Eu
Sentia uma dor terrível quando ouvia a voz do meu pai nos chamando e entrando no nosso quarto. Os meus irmãos já estavam mortos, e foi quando o meu pai me viu. E mesmo com dificuldade pelo tiro que levou no abdômen também, o meu pai foi até a mim clamando pelo nome de Deus. Ele mesmo, com expressão de muita dor, pediu para eu aguentar firme. Ele empurrava a mão contra o abdômen e saiu do quarto. Percebi que ele mexia em algo pela casa. E depois regressou ao quarto me chamando. E trazia consigo um velho caderno que começou a ler, fazendo uma estranha oração. E depois, com seu próprio sangue, desenhou um círculo. Ele pegava o sangue dos meus irmãos já sem vida para completar o desenho. Além do círculo com uma estrela de 5 pontas, ele fazia outros símbolos, sempre rezando algo. E foi quando ele veio até mim. E mesmo gritando de dor, me tirou da cama carregado e me deitou no círculo. E depois foi até a cozinha e eu ouvi-lo soltando um grito de dor. E em seguida ele veio completamente despido. Em seu peito havia uma marca feita com ferro quente. E quando ele se aproximou de mim, senti o cheiro de carne queimada. E nisso, ele pediu para eu ser forte e encostou o ferro quente no meu peito, me arrancando um grito e um choro de dor. Ele jogou o ferro para o lado e foi tirando a minha bermuda e cueca. Então se deitou do meu lado e continuou orando. E foi quando meu avô e os homens chegaram gritando e arrombando a porta. E nisso a minha vista escureceu. E quando dei conta de mim, eu estava no hospital, no leito, com a enfermeira ao meu lado. Ao me ver abrindo os olhos, ela pediu para eu ter calma e contou que eu fui submetida a uma cirurgia. Olhei para o lado e vi o meu pai que olhava para mim, mesmo deitado no outro leito. Ele, com muita dificuldade, comentou: "Muito obrigado por não me deixar." Ao que o médico chegou e lhe deu uma bronca dizendo que ele não deveria falar. Bem, passamos mais de um mês naquele hospital, com os meus avós nos dando assistência. E por incrível que pareça, a justiça demonstrou mais preocupação com a marca que o meu pai fez em mim e nele, e com sinais feitos com sangue, do que com o atentado. O meu pai alegou que, por crença religiosa, ele fez aquilo para que não morrêssemos. E eu tive que confirmar que o meu pai fez aquilo para nos salvar. E quanto ao atentado, o fazendeiro e toda a sua família estavam viajando. Ele alegou que não sabia de nada. E com a ajuda de advogados inescrupulosos, e certamente com a compra do juiz, ele saiu da lista de suspeitos. Bem, o certo foi que pela justiça nada foi feito. E quando saímos do hospital, voltamos para a casa do meu avô, que devolveu ao meu pai o ferro com o estranho símbolo que ele marcou em mim e a ele. E também o caderno. O meu pai agradeceu. E com o passar dos dias, eu sarei completamente. E a partir dali, eu senti uma força estranha e além do normal. Foi quando o meu pai me chamou para conversar e disse que só tínhamos um ao outro. E que ele sabia muito bem quem tinha ordenado a morte de nossa família. E que no tempo certo, nós dois iríamos cobrar cada gota de sangue dos nossos. Então, ele revelou a seguinte história.
Tudo começou em 1729. Nesta época, não existiam vacinas, antibióticos ou grandes cuidados com as crianças. A saúde não era um privilégio de todos, e existiam falsos curandeiros que vendiam seus trabalhos como médicos, mas na verdade eram charlatões descarados. E devido a isso, muitas crianças morriam devido a diarreias, desnutrição e falta de cuidados, e até acidentes de trabalho, pois muitos trabalhavam com os pais, ou eram colocados para aprender e exercer profissões de adultos, estando sujeito a violências e enganos. Ana Bárbara Bragança, a minha tataravó, chegou a viver 25 gestações, sendo que em 20 delas resultou no nascimento de 20 filhos vivos. Entretanto, a taxa de mortalidade infantil era muito grande, e a minha tataravó presenciou a morte de quase todos os seus filhos, vítimas de doenças tropicais, gripes, mal súbito, diarreia e até picada de cobras e escorpiões. E aquilo a arrasava. Porém, o meu tataravô, de nome Fernão Faustini, a proibia de chorar e se abater com a morte dos filhos. Avisava que se a visse se lamentando pelos cantos, lhe daria uma bela de uma surra. Ela devia parar de atrair a ira de Deus, pois se os seus filhos morriam, era a vontade de Deus, e ele queria sim, e nada poderiam fazer a não ser se conformar e tentar terem outros filhos. E sempre que perdia um filho, o meu tataravô Fernão fazia uma cova no quintal e os enterravam. E depois, para aliviar sua frustração, escolhia um escravo, o levava para o tronco e o açoitava até se sentir cansado. Alegava que a presença daquela raça sem valor em sua casa era o que tanto incomodava a Deus. A minha tataravó chegava a ficar com pena dos escravos. Mas na época, uma mulher não passava de uma propriedade do marido. E se ela intervisse, poderia ser que atraísse a ira do meu tataravô para ela. E foi quando a minha tataravó decidiu tomar uma atitude. Resolveu procurar ajuda de forças espirituais obscuras para a proteção dos 4 filhos que lhe restavam. Alegou que estava cansada de Deus levar os seus filhos, e que por isso pediria a ajuda do demônio para que eles fossem poupados. E com muita procura, descrição e dedicação, ela encontrou uma velha bruxa que estava até sendo perseguida pela igreja. A velha mulher maltrapilha e suja vivia escondida na mata, onde oferecia consultas em troca de mantimentos e muita discrição, pois se a igreja soubesse o paradeiro dela, ela seria presa e condenada à forca, ou até mesmo esquartejada e queimada. A minha tataravó explicou o problema, e a velha bruxa alegou que poderia ajudar, pois tinha amizade com entidades poderosas que vinham a protegendo da perseguição da igreja e colocando as pessoas certas em seu caminho. Diante disso, a minha tataravó ofereceu acolhimento e proteção a ela. Em troca da bruxa, conseguia evitar a morte de seus filhos. A bruxa alegou que sem muita dificuldade poderia afastar a morte, mas que as entidades exigiam submissão, dedicação e aceitação das consequências. A minha tataravó alegou que se as entidades protegessem realmente os seus filhos, ela cumpriria qualquer exigência de pacto.
e aceitaria qualquer consequência. E nisso, a bruxa invocou as entidades através de um ritual que revelou à minha tataravó que ela tinha razão de estar apavorada, pois os seus 4 filhos estavam doentes e a única menina que lhe restou estava até acamada. E foi quando a bruxa revelou o que a entidade queria para curar os 4, mas adiantou que para a proteção vindoura seria exigido outras coisas, que depois seriam reveladas à minha tataravó, juntamente com a consequência de tanta proteção. De fato, nesse período, a minha trisavó e seus irmãos estavam com uma forte gripe, e provavelmente logo a morte tragaria a minha trisavó, que estava mais debilitada que os irmãos. Foi então que a bruxa contou que a saúde momentânea das crianças iria depender do cumprimento de uma tarefa à risca. Um jovem padre deveria ser capturado e mantido vivo por 7 noites, tendo fartura em água e apenas uma refeição diária. E durante este período, ele deveria ter o corpo profanado por 7 mulheres, até que no último dia ele fosse amarrado e tivesse os olhos e o coração arrancados. Os olhos deveriam serem oferecidos às entidades, e o coração deveria ser preparado e dado às 4 crianças como alimento. Depois disso, as crianças deveriam tomar muita água, comer frutas azedas e evitar o sereno e a frieza da noite por 2 semanas. E assim que saiu da casa da bruxa, a minha trisavó cumpriu o que foi instituído. Bem, não foi fácil, mas ela conseguiu capturar um jovem padre. Contudo, um infortúnio por pouco não arruinou tudo. O padre se recusava a se deitar com as escravas. E foi então que a bruxa ordenou que o padre ficasse sem comer por 3 dias, mas tomando água normalmente. Então, 7 homens deveriam violar o padre durante 7 dias. E no último dia, o ritual seguiria tudo nos conformes. A minha trisavó escolheu os escravos que, segundo a bruxa, deveriam ser jovens e vigorosos. E conforme a recomendação, tudo foi feito. E o que sobrou do padre foi deixado na mata para as feras. E depois disso, a bruxa se mudou para a casa dos meus trisavós. E ficou irreconhecível como uma mulher limpa e bem apresentável. E com a orientação dela, outros rituais foram feitos. E de fato, a minha trisavó e os seus irmãos não apresentavam mais doença alguma, sempre estando fortes e corados. E foi quando a bruxa revelou a consequência dos rituais. A partir dos 17 anos, os 4 filhos da minha trisavó, sempre nas noites de lua cheia, seriam tomados pelas entidades e se transformariam em canes, saindo pela noite na mata, em estradas ou mesmo pela cidade, devorando todo tipo de ser vivo que se movesse ou cruzassem os seus caminhos. Contudo, a bruxa alegou que com a marca feita com ferro quente no peito esquerdo dos 3 rapazes e na coxa esquerda da moça, as transformações diminuiriam, e muitas delas seriam pela vontade deles, que as usariam como dom concedido para punir quem os fizesse mal ou ameaçassem. E com o tempo, a minha trisavó assumiu o pacto e passou aos seus descendentes, incluindo a minha bisavó, que foi a zeladora fiel do pacto. Esta
passou a todos os seus filhos, mas sempre dando liberdade de aceitação. E novos conhecimentos foram revelados, e a minha avó fez com que todos os seus filhos tivessem a cópia do manuscrito de oração, o registro dos procedimentos de aceitação do pacto e também a réplica da marca no ferro. E o meu pai só aceitou o pacto para salvar as nossas vidas, já que o mais provável era não resistirmos aos tiros que tomamos. Bem, voltando ao relato. Aos 18 anos, eu me transformei num lobisomem de olhos vermelhos, cuja força ultrapassa qualquer lobisomem natural. Cheguei a ver o meu pai se transformando, e só não fui devorado por ele, porque ele reconheceu o meu cheiro de carne. Mas mesmo assim, ele não tinha consciência dos seus atos. Agia como um animal do inferno, e chegou a devorar conhecidos e até amigos. E teve que conviver com a dor de ser um monstro incontrolável e furioso. E contudo, ao me transformar, eu tinha flashes de consciência. E percebi que tinha influência sobre o meu pai, que por me reconhecer, agia como um animal domado diante de mim. Devido a isso, fomos até a fazenda do Bertoldo Medeiros. E o meu pai, por não ter consciência humana, fez um estrago e tanto, totalmente dominado pelo instinto de fúria e destruição. E como eu tinha uma certa consciência, eu conduzi os ataques e garanti uma morte bem dolorosa aos mandantes da morte da minha mãe e irmãos. Ele, aterrorizado ao sentir o cheiro da carniça e contemplar os olhos infernais de um cane furioso, e já sangrando pelo meu primeiro ataque que arrancou seus pés, deduziu que o meu pai e eu havíamos vindo do inferno para cobrar o massacre feito à família que ele mandou eliminar covardemente. Desesperado e pedindo para morrer, ele por si mesmo contou quem foram os contratados. E nisso, ele levou as mãos na frente do rosto para se proteger. E eu as devorei, o fazendo ele gritar de dor. O dia da vingança não poderia ser o melhor. Bertoldo Medeiros havia dado uma festa com todos os seus familiares. O meu pai deu cabo de quase todos eles, juntamente com os funcionários aterrorizados. Contudo, Joelber Medeiros, o filho caçula do Bertoldo, acabou sendo encontrado por mim com seu namorado marombado de academia. Eu já ia me preparando para dar cabo do macho dele, quando ele me surpreendeu se colocando na frente do namorado e implorando, disse que o namorado tinha esposa e filhos. E ele sabia o motivo do diabo ter me enviado ali. Lembrou que era ele quem eu queria. Confessou ser culpado por não ter avisado a um pobre homem que o seu pai enviaria pistoleiros para matar ele e toda a família dele, enquanto todos dormiam. E revelou que a culpa era somente dele, e não do Silas, o seu namorado. E foi quando, no desespero, o tal Silas tomou a frente e disse que se eu fosse mesmo matar o Joelber, que eu matasse ele no lugar, pois sem o Joelber, a vida dele não tinha sentido. Aquela atitude deles tocou a minha consciência. Lembrei-me do Bertoldo, que em seu ataque de covardia e pavor, jogou a própria mulher na boca do meu pai para escapar da morte, antes de ser enviado para o inferno por mim. E agora eu vi aqueles dois se oferecendo um para morrer no lugar do outro. E apenas por isso
eu os poupei, mesmo tendo que lutar com todas as minhas forças para dominar o meu instinto predador. Então, eu fui para onde o meu pai estava devorando as pessoas e aproveitei para arrancar a cabeça dos familiares do Joelber, que ainda agonizavam. E depois disso, eu não me recordo de mais nada. Só me lembro quando o dia clareava. E daí, eu induzi o meu pai a me seguir. Corremos para um rio, onde a fúria das entidades lupinas nos deixou, e voltamos à forma humana. O meu pai não se recordava de nada que fez como fera, e eu tive que contar os flashes que lembrava. E logo, a notícia do ataque da fera na fazenda Império se mostrou, espalhando pânico pela redondeza. Os moradores da região, mesmo acostumados com os ataques dos lobisomens de olhos vermelhos, alegavam nunca ter tido um ataque tão violento feito aquele. Joelber Medeiros não quis saber de exposição e alegou que foi um ataque de onça. E depois de enterrar os seus parentes e funcionários, ele deixou a fazenda aos cuidados de um novo encarregado e nunca mais deu as caras por lá. A única sacanagem que fez foi levar um dos poucos padeiros que tínhamos na cidade, deixando uma mãe de família chorando com os filhos a ausência do marido que sumiu. Porém, com o tempo ela imaginou que o Silas a havia deixado por uma perdida de rua. E depois de lavar a nossa honra com a vingança, percebemos que nem isso preencheu o vazio em termos perdidos os nossos familiares, e que a vingança não serviu de consolo algum. E por isso, decidimos deixar tudo aos cuidados dos meus avós, da Denise e do esposo dela. E então pegamos a estrada em busca de informação de como nos livrar do pacto. No entanto, nada até agora nos deu alguma esperança concreta. Em um bar, na beira da estrada, que além de vender bebidas, vendia comida. E lá, conhecemos uma jovem e linda cane chamada Laurinda Lamartine. Assim que a vimos, reconhecemos que ela era uma cane. E dentro da medida do possível, expus a minha marca de pacto para ela. E ela, ao notar a minha intenção, me informou que a dela ficava na coxa. E que se eu quisesse ver a sua marca, era só aguardar o final do expediente dela. Disse que conhecia uma hospedaria próxima que poderíamos passar a noite antes de continuar seguindo viagem. O meu pai, percebendo o que rolava entre eu e a Laurinda, consentiu com a cabeça para mim, que concordei em receber a ajuda da gentil garçonete. Ela alegou que eu não me arrependeria, e no final do expediente ela me levou até a hospedaria. Lá haviam quartos individuais, e o meu pai e eu ficamos em um quarto separados, um ao lado um do outro. No quartinho havia banheiro e ferrolho na parte de dentro, ar-condicionado e era bem limpinho. E ficava um tanto afastado da casa da proprietária. E tinha uma área para conversarmos, caso não quiséssemos ficar nos quartos sozinhos. Convidei a Laurinda para ficar comigo, mas ela alegou que precisava passar em casa primeiro. Adiantou que mais tarde voltaria e que traria uma surpresinha com ela. E de fato, ela trouxe uma amiga um pouco mais velha, chamada Marilda, para ficar com meu pai. Foi uma loucura. Transamos loucamente, praticamente a noite toda,
enquanto ouvíamos o meu pai e a tal Marilda na maior loucura ao lado. Aquilo foi muito bom, pois fazia muito tempo que eu estava na seca. No dia seguinte, na hora do café, a Laurinda revelou que estava recrutando canes para formar uma alcateia. Comentou de uma matilha inimiga formada por 4 lobisomens. Uma cigana com conhecimento de magia lupina. E um ser esquisito meio lobisomem. Mas num padrão quase que insignificante, eles usavam um facão para lutar e mataram os 5 irmãos dela, que eram canes. Isso numa luta corpo a corpo. Fiquei perplexo e perguntei como aquilo era possível. E foi quando ela me revelou que matilhas de lobisomem tinham se envolvido com magia cigana para romper o paradigma de que são mais fracos que os canes. E que se aquilo fosse ignorado, logo os canes desapareceriam. E foi quando eu pedi que ela não me levasse a mal, mas eu estava querendo me livrar do pacto. E se encontrasse a cigana que ela mencionara, iria pedir para ela romper o pacto que o meu pai e eu fizemos. Nisso, ela alegou que foi um prazer me conhecer. Chamou a sua amiga e foram embora. O meu pai julgou melhor pagar a dona da hospedaria e seguimos viagem, antes que ocorresse alguma represária da alcateia por conta de nossa recusa. E assim fizemos. Continuamos a nossa jornada em busca da quebra do pacto. Mas agora, com a esperança de conseguirmos ajuda com os ciganos. Para quem julga ser maravilhoso se tornar um lobisomem através de pacto, saiba que nem sempre nos transformamos por querer, e podemos machucar ou até mesmo matar as pessoas que amamos em nossa forma lupina, pela falta de consciência humana. E assim que nos tornamos canes automaticamente, somos vistos como ameaça diante dos lobisomens de Sina. Na verdade, você passa a odiá-los por puro instinto de poder. Sem mencionar o risco de ingerir algo transformado e não conseguir fazer a digestão antes de voltar à forma humana, e sofrer com dores, ou até mesmo correr o risco de morte ou adquirir uma doença. Sem mencionar a exposição da nudez, sempre depois da transformação, e até o risco de ser caçado pelo já conhecido DSCOB, Departamento Secreto de Contentação Obscura, uma organização mundial com vários nomes pelo mundo todo, mas no Brasil respondendo pela sigla DSCOB, que atua na ocultação do sobrenatural de várias formas, desde a eliminação e a captura para pesquisas, experiências com vários seres como mulas sem cabeças, caiporas, saci e muitos outros seres. O próprio canal, mesmo sem saber a nomenclatura, já mencionou essa organização em relatos que falam sobre os homens de preto perseguindo lobisomens. E antes de pensarem em se tornar um cane, é importante refletir em todos esses riscos. Obrigado, Elite Oculta, pela oportunidade. Saiba que você se tornou o canal mais coerente no que diz respeito a lobisomens. E olha, estamos de olho no canal. Eu mesmo acompanho os vídeos todos os dias, quando não os assisto depois. Boa noite.